Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre o fundo imobiliário KNSC11, um fundo imobiliário de papel gerido pela Quineia, que é uma das maiores gestoras do mercado. Esse fundo imobiliário ele é um fundo que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários e também em cotas de outros fundos imobiliários. Hoje ele está com a sua cota sendo negociada a R$ 8,72, sendo que o seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,06, tá? Então, a gente pode dizer que ele está sendo negociado com desconto, abaixo do que ele realmente vale, tá? E nesse vídeo eu vou te mostrar por que que ele está sendo negociado com desconto, né? Por que que a cota dele não subiu tanto. Apesar desse fundo ter passado por um desdobramento de cotas, né? O que normalmente faz a cota dele disparar nos primeiros meses aí após o seu desdobramento, né? O desdobramento nada mais é do que o fundo ser negociado ali próximo dos seus R$ 100 e depois do desdobramento ele passa a ser negociado a valores próximos de R$ 10, tá? Não tem nenhum prejuízo financeiro aí para o cotista, porque antes ele tinha uma cota a R$ 100 e após o desdobramento ele passa a ter 10 cotas valendo R$ 10 cada, tá? Mas sem nenhum prejuízo, apenas multiplica o número de cotas, né? Muito pelo contrário, pessoal. Depois de um desdobramento, a tendência é que o fundo ganhe mais liquidez, ganhe mais cotistas, porque convenhamos que é muito mais fácil investir num fundo de R$ 10 do que num fundo de R$ 100, tá? Para a maioria dos investidores facilita bastante, tá? E esse movimento a gente vem acompanhando em vários outros fundos imobiliários. O precursor foi o MXRF11, que hoje é o maior fundo imobiliário da bolsa, tá? Em número de cotistas, por ele ter sido o pioneiro é, nesse modo de base 10, tá? Bom, então a gente já viu que ele está sendo negociado com desconto e nesse mês ele vai pagar 7 centavos, tá? Com o fechamento aí de novembro. E no fechamento de outubro, ele anunciou 8 centavos, tá? Então ele vem diminuindo, além do valor da cota, ele também está diminuindo os rendimentos. E a gente vai entender o porquê. Então, olhando aqui para o relatório gerencial do KNSC 11, relatório de novembro, o objetivo do fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários. Ele possui atualmente 1,2 bilhões de reais de patrimônio líquido. O valor da sua cota patrimonial, como eu já mencionei, é de R$ 9,06. E ele possui mais de 107 mil cotistas. No último mês, ele distribuiu 0,07 centavos por cota e a média diária de liquidez é de 3,04 milhões de reais, tá? Então, se você precisar comprar ou vender esse fundo imobiliário, você não vai ter problema de liquidez, tá? Até 3 milhões de reais você consegue negociar tranquilamente. As taxas médias da carteira é IPCA mais 8,24 e CDI mais 3,64%. Lembrando, pessoal, que esse fundo aqui, ele é considerado middle risk pela Quineia, tá? Se a gente for comparar com o fundo high grade, que são os fundos mais seguros, o KNCR, por exemplo, possui taxa de CDI mais 2,55, tá? Então, apesar desse fundo aqui ser considerado middle risk pela sua gestora, ele não possui taxas tão esticadas. O KNSC11 é um fundo que possui 1,20% de taxa de administração, que é meio que um padrão da Quineia, porém não a taxa de performance, tá? E só para citar que seu administrador é a Intrag. Agora, para entender por que esse fundo vem diminuindo os seus rendimentos pagos aos cotistas nos últimos 2 meses, a gente precisa entender como que é indexado os certificados de recebíveis imobiliários presentes aqui na sua carteira. Então, 57,6% dos CRIs estão indexados ao IPCA e 39,9% estão indexados ao CDI. Então, pessoal, o que significa? Quanto maior for o IPCA do mês, maior vai ser o pagamento ao cotista. Tá? O CDI é uma taxa que vai seguir ali a taxa Selic, né? Então, como a taxa Selic ela está bem alta, é, não é o problema da carteira, tá? O problema realmente está aqui no IPCA. Por quê? Esse fundo aqui utiliza o IPCA dos últimos 2 meses. Então, o fechamento de novembro utilizou o IPCA de outubro e de setembro, que foram taxas de IPCA
bem baixas, tá? Em setembro foi 0,26%, em outubro 0,24%. Esse aqui é o principal problema para esse fundo estar pagando menos do que o esperado, tá? Então, esse rendimento aqui só vai aumentar quando a variação do IPCA vier acima ali de 0,30, 0,40, tá? É claro que valores lá como no início do ano, de 0,70, é um pouquinho complicado agora no cenário atual, tá? Mas se ele subir um pouquinho aqui o IPCA 0,30, 0,40, esse fundo já vai passar a entregar mais. O importante é dizer que não é nenhum problema com nenhum devedor, tá? Esse fundo ele tá transcorrendo aí tudo dentro da normalidade. Ele só está pagando menos exatamente porque ele é um fundo de indexador misto e a parcela IPCA está sendo remunerada por taxas aí bem baixas, tá? Falando agora sobre a sua carteira de ativos, ele tem uma diversificação bem completa, tá? A maior concentração que ele tem nos seus CRIs é esse CRI Infinity aqui com 5,5% da carteira. Tá, então é 5,5% do seu patrimônio que está investido aqui nesse CRI. Caso ele venha dar problema, são 5,5% que vai estar comprometido. Não é tanto, tá, pessoal? Poderia ser melhor? Poderia, mas 5,5% não é uma concentração tão alta. Ele tem aqui taxas como IPCA mais 10,64, tá, que é a taxa mais esticada, mas ele também tem IPCA mais 5,29, por exemplo, 5,50, 6,50. É um middle risk, né? Ele vai ter taxas aqui mais seguras, com devedores com menor risco de crédito, mas também vai ter essas operações aqui um pouquinho mais puxada. Porque ele não é um high grade de essência, ele é assim um middle risk. Então ele vai ter sim essas operações um pouquinho mais puxadas. Também aqui, né, se a gente olhar para a parcela CDI, ele vai ter CDI mais 7,72, mas também vai ter CDI mais 2,15. Então ele é bem balanceado, tá? São devedores com risco de crédito bom, mas também tem aqueles com risco de crédito um pouquinho mais alto. Bom, pessoal, então resumindo, tá? O KNSC11 ele não está sofrendo nenhum calote por parte de nenhum devedor. Ele está distribuindo menos rendimentos justamente porque o IPCA dos últimos meses tem vindo abaixo do esperado. Ele é um fundo que está num bom momento de compra para quem gosta desse fundo, para quem tem em carteira, porque ele está abaixo do seu valor patrimonial. Lembrando que quanto menos a gente paga em um fundo, maior é o nosso retorno. E é importante frisar que não tem nenhuma operação aqui, nenhum fato relevante que deva preocupar o cotista. Tá? São situações de mercado que acontecem e que acabam impactando no rendimento aí do fundo, infelizmente, né? Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal. Lembrando que a gente tem aí o nosso Telegram na descrição. Entre lá para a gente trocar ideias sobre fundos imobiliários. Estamos criando a nossa comunidade. Espero vocês lá e espero vocês nos próximos vídeos, beleza? Até mais, pessoal. Um abraço.